antes de iniciarmos a parte mais importante, presta muita atenção. Por que eu abri esses 2 capítulos? Todos vocês, jovens, não obreiros, obreiros, pastores, a todos nós, isso é muito importante. Se você não tiver conhecimento disso que eu vou falar, é melhor você deixar o seu ministério. E é melhor você nem se atrever a sonhar em ser um obreiro. Porque nós precisamos nós estamos chegando num ponto que a igreja precisa parar de brincar com o altar, antes que Deus perca a paciência e fulmine a todos nós. E agora eu não estou brincando. Nós precisamos entender o que é ser um sacerdote e um ministro. Nós precisamos entender e parar com esse oba-oba, parar de humanizar a Deus. Quando ele diz assim: não usareis o nome do teu Deus em vão, é exatamente o que nós estamos fazendo. E usar o nome de Deus em vão não é fazer uma piada com o nome de Deus, é muito pobre essa interpretação. Usar o nome de Deus em vão é envolver Deus nas nossas ações carnais, projetos carnais, no nosso humanismo. Queremos submeter a Deus a nossa condição de pensar, de agir, de viver. Não, meu irmão. O relacionamento de Deus e o homem é um só. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Foi assim que ele se dirigiu a Moisés. Moisés não conseguiu, não se atreveu a olhar para Deus, temia olhar para o Senhor. Não é isso que nós estamos fazendo, não. É temor e tremor. A Bíblia diz que tem demônios que têm postura diante de Deus melhor do que nós, porque os demônios creem que há um Deus só, e temem e tremem. E tem cristão que não teme nem treme diante de Deus. Você tem que entender isso aqui, porque no final das contas, nós não vamos parar num julgamento de galardão, tá? Ai, vamos ver o que vai ser meu galardão. Talvez o seu julgamento seja o da condenação. Profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome, abri comunidades em teu nome, fiz congressos em teu nome, curei em teu nome, cantei em teu nome, gravei CD em teu nome, fiz de torto a direito com teu nome. Você fez? Mas eu não te conheço. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não pense que esse dia não chegará. E a Bíblia diz que sobre os falsos profetas e os líderes de Israel, eu e os outros, haverá maior rigor para nós. Haverá maior condenação se brincarmos com o Senhor. Então, meu filho, eu acho que você deveria pensar bastante antes de integrar no ministério. Você já viu a responsabilidade de você assumir a vice-presidência de uma Vale do Rio Doce, de uma Coca-Cola, de uma Tramontina, de uma Philips? Se assumisse a presidência ou a vice de uma reitoria, de uma grande universidade, seria uma tremenda responsabilidade. Mas nenhuma responsabilidade compare-se à responsabilidade do sacerdócio cristão. Porque enquanto todos esses cargos de altíssima importância lidam com algo terreno, você, simples obreiro, está lidando com almas eternas, que não têm preço, que não se limitam a este século. E Deus vai pedir a conta de cada uma delas a você no dia do juízo. Por isso eu li essas duas coisas. Por que eu tenho que saber isso antes de saber sobre o ser obreiro? Porque o obreiro tem que saber que ele lida com duas coisas, para ele ter temor. Primeiro, a Deus. Segundo, as almas. Primeiro, a Deus. Nadab e Abiú eram dois obreiros, eram dois sacerdotes. E a Bíblia diz que eles foram exercer o ofício deles sem condição. A Bíblia não diz, é engraçado que essa característica de Deus ninguém prega.
a ira de Deus, o juízo de Deus. Sabe o que Deus os fez? Não os colocou de lado, não deu uma penitência a eles, os matou. Fogo estranho, matou Nadab e Abiú, os filhos de Arão, da tribo de Levi. É assim que Deus enxerga um obreiro despreparado. Então por que Deus não me matou ainda? Está morto espiritualmente, faz tempo. Então primeiro eu tenho que entender que o ministério, em primeira instância, em primeiro lugar, ele é para Deus. Ele não é feito para o homem, nem para uma instituição física, civil, filantrópica. É feito para o céu, é feito para o eterno, é feito para aquele que escreveu as leis em rochas, é feito para aquele que criou os céus e a terra com o sopro da sua boca, é feito com aquele que é alicerçado em juízo e justiça, é a base do seu trono, o Salmo descreve. É aquele que está num trono de glória. Define para mim a natureza do que é glória. Traz uma definição para mim do que é glória. Deus é um Deus feito de glória, não há definição. Deus é santo, significa ímpar, separado, justo, totalmente envolvido em outra esfera, infinitamente superior à sua. Então, em primeiro lugar, o ministério é exercido a Deus. Deus, o Todo-Poderoso. O ministério não é feito para nós, igreja não é aberta para nós, o título não é para nós, não tem nada do homem quando diz respeito ao ministério, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, é para ele, não é para mim, não é para você. O púlpito não é uma vitrine, não é uma exibição do seu talento vocal, musical, teológico, escatológico. O púlpito é nada mais do que a referência de um altar, e você simplesmente é o sacrifício depositado nesse altar. Eu tenho que ter esse entendimento. Então é para ele. E quando eu sei que é para ele, já que eu exerço as minhas funções seculares com tamanha destreza, temor, pudor, reverência, que são feitas a homens, quanto mais exercer algo que é feito a Deus. Quando você se dirige a uma autoridade em Brasília, você não vai com qualquer roupa, senão você não é atendido. Você não usa qualquer vocabulário, senão você não é ouvido. Você não se pronuncia de qualquer maneira a uma autoridade, senão você imediatamente é despachado. Agora, por que com Deus você coloca qualquer roupa carnal, imunda? Por que com Deus você usa qualquer termo, ou não tem uma reverência para dirigir a palavra a Ele? Daniel, quando dirigia a palavra, sabe o que ele dizia? A ti pertence a justiça, a nós a confusão de rosto. Não conseguia olhar para o céu. Agora você, obreiro, pastor, diácono, ou aquele que quer exercer o cargo, se não tem essa visão de Deus, não o sirva, não o sirva. Procure algo secular para fazer, contribui com a sociedade, com o governo, com a cidadania, mas com o céu não vai ter contribuição da sua parte. Moisés chegou lá escolhido, um homem que Deus tratava face a face. Você não está entendendo. Tira a sandália, você é uma criatura pecaminosa. Por mais que eu abunde em graça e misericórdia, você continua sendo o que é. Então essa é a relação. Então esses louvores falam, olha para mim, beija, me abraça. Isso é carnal, isso é antibíblico, antiteológico. Isso não existe. Isso não existe em hipótese alguma, jamais vai existir, e não há como refutar. Deus não olha para ninguém como olha para uma mulher. Olha para mim, me beija. Isso não existe. Me abraça, quero sentir seu cheiro, colocar seus sapatos. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Moisés não colocou os sapatos dele, não beijou ele. Que conversa é essa? Então essa é a visão de um Deus terrível. Por que eu vou dizer do terrível? Porque o de graça e misericórdia você está cansado de ouvir. Deus é amor em 1 João. Só que em Salmo 7, você já leu que Deus é um Deus que se ira todos os dias? Você já leu no Salmo 7 que ele já desembanhou sua espada, e se o ímpio não se converter, ele vai matá-lo? Você já ouviu dizer que quem manda para o inferno não é Satanás? Não temeis
quem mata o corpo. Antes vou dizer a quem devais temer, temei antes aquele que tem poder de fazer a alma perecer no inferno. É Deus que envia o inferno. Você acha que o diabo vai mandar no inferno? Você acha que o diabo tem alguma coisa? O inferno foi criado para ele, para o suplício e a ira ser lançada sobre ele. Então o diabo está no mesmo âmbito dos sofredores. Sabe por que o inferno é terrível? Porque a ira do cordeiro será despejada nele. Apocalipse 14 diz que o inferno é terrível porque o cordeiro estará lá. Já parou para pensar? É a ira de Deus que vai ser despejada, não é Satanás. Então Deus se ira. Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, porque Ele mata o pecador. Cuidado com isso. Isso aí é interpretação neopentecostal, contemporânea, triunfalista. Nós devemos entender a mente de Deus. Nós estamos no tempo da graça, Deus não age daquele jeito mais, porque lá em Números, com a murmuração do povo, o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu 250 israelitas vivos, Datã, Corá e Abirão, mandou. Deus matou com um anjo só 180 mil dos exércitos da Síria. Deus aterrorizava. O Deus da graça não faz isso. Ele não faz não. O Deus da graça, eu vou te dizer que ele é pior do que o da lei. Porque o Deus da lei fala que se você adulterasse, morria a pedrada. Olha que Deus terrível. Agora o Deus da graça diz que se você só olhar, já adulterou. Qual que é pior? O outro para morrer tinha que pegar na cama. Não, o da graça, só olhar. E aí? O da lei diz que se você matasse, teria que morrer, olho por olho, dente por dente. O da graça não. Diz que se você aborrecer um irmão, já é homicida. Qual que é pior? Então acho que você não entendeu sobre o Deus da graça e o Deus da lei. Porque se você tem uma barreira com um irmão que está aqui, você é homicida. E sabemos que nem homicida tem parte nele, a vida eterna. Esse é o Deus a qual você vai servir se você se integrar ao ministério. Ou é o Deus que você está servindo? Cuidado. Segundo, se eu dizer ao pecador que ele vai morrer, suas ovelhas, seus liderados, que você cuida a uma congregação, uma rede. Ímpios, pessoas. E tu sabendo disso não adverte, ele morrerá pelo pecado dele, mas o sangue dele, da tua mão requererei. O que eu aprendo aqui, antes de ser um obreiro? Primeiro, temor a um Deus terrível, de amor, sim, de misericórdia, de graça, sim, mas de justiça e juízo. Segundo, eu estou trabalhando, não é com porcos, galinhas, automóveis, televisores, terrenos, condomínios. Eu estou trabalhando com criaturas eternas. Você já parou para pensar que você é um ser eterno? Você já parou para pensar que as pessoas que estão passando ali na rua, que eu vi agora, são eternas? Que os africanos são eternos, indianos são eternos, que todo ser desde Adão é eterno? O que significa? Você só tem um corpo mortal. A sua alma jamais se desfará, é eterna. E as pessoas às quais você vai lidar são eternas, ok? Então quando você canta para almas eternas, prega para almas eternas, aconselha, discipula, visita, evangeliza, faz qualquer coisa, toca o instrumento, almas eternas. E dependendo do seu descuido com as tais, você não vai perder elas por um acidente de trânsito, por um infarto ou um derrame. Você perderá-las para o inferno. E elas estarão por culpa sua, não por 1 milhão de anos, não por 10 milhões, não por 100 milhões, não por 1 bilhão de anos, nem 1 trilhão, nem 1 zilhão. Elas estarão para toda a eternidade. E o sangue delas cobrarei da sua mão. Então é muito sério o ministério.
são almas eternas que nunca se desfarão. Então olha o cuidado que eu devo ter antes de exercer, ou se eu estou exercendo um ministério. Quantas que já passaram na nossa mão e já morreram? Quantas que já morreram sem Cristo? Quantas que se perderam por negligência, omissão, incompetência e responsabilidade nossa, e se morrerem nesse instante que estão lá servindo ao mundo e ao inferno, nós seremos os culpados. Achando que é brincadeira? Deixa, vai assistir a televisão. Fica influenciado pelos programas evangélicos brasileiros. Fica influenciado. Você acha que aquilo é evangelho? Você acha que aquilo é método de ministrar louvor? Método de compor um louvor? Método de ser um instrumentista, um pastor? Uma campanha, uma cruzada é daquele jeito? Aquilo está ligado a marketing, merchandising, política, parlamento, maçonaria, popularidade, ramificação da placa. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, você não tem ideia, esses líderes, o que será o trono do julgamento para esses homens? Você não tem ideia. Deixa eu dizer algo aqui, está tenso, né? Tá forte, mas é para ser assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você acha que o julgamento de Adolf Hitler vai ser feio? Adolf Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Mussolini, Stalin, Marx, Lenin, Joseph Mengele, você acha que vão ser responsáveis? São os maiores assassinos que essa terra já teve. São as pessoas da pior espécie. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o julgamento deles não vai ser tão árduo como o julgamento dos falsos líderes. Por quê? Porque esses aí só mataram corpos. Creio que Hitler levou muito judeu para o céu, porque enquanto estavam nos campos de concentração sendo torturados, estavam clamando Yahvé, estavam se arrependendo e clamando por misericórdia. Matou corpos. Agora esses líderes, diz ao pecador que está na profanação e luxúria, que ele deve continuar como está, enganando-o e mandando para o inferno. Então esses falsos líderes, enquanto Hitler matou milhões de corpos, esses aí estão matando milhões de almas. E aí? Ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina, um fogo estranho. Não queira, meu irmão, sonhar como vai ser o dia do julgamento para esses leões de chácara, para esses falsos obreiros e falsos apóstolos, porque eles vão dar conta de cada alma, porque a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer um só desses pequeninos se desviar do caminho, seria melhor que amarrasse uma pedra com uma corda no pescoço e lançado no fundo do mar. A palavra do Senhor diz isso. E eu tenho que ter esse conhecimento do que é um ministério. Antes de subir num púlpito, como é que está a minha vida? Quanto tempo você passou em oração para cantar? Para pregar? Para aconselhar? Quanto da Bíblia você estudou para ter princípio bíblico e não falar coisa da carne ou das ciências sociais? Como é que é? Passou a semana inteira vendo novela, TV, internet, paquerando, passando a mão. E depois foi louvar, ministrar, pregar, cantar. É o ministério de Nadab e Abiú. É o ministério de Nadab e Abiú. Olha a responsabilidade. E nós não podemos ser demais maduros para dizer: isso aí eu tenho ouvido desde que nasci. Talvez nunca ouviu desde que nasceu. Nós temos que ser inocentes, sinceros e puros como crianças. Porque eu tenho pregado o Brasil todo, tenho vivido um evangelho na medida do possível, verdadeiro. Mas toda vez que eu sou advertido pela palavra ou por um homem de Deus,
eu me curvo e me dobro e reconheço a minha falha, seja quem for. Aí está a nobreza de um homem de Deus. Não está em dizer que sabe tudo, e sim de reconhecer quando não sabe, quando não tem condição, quando está em falta com Deus. Quando diz, tenho que rever minha vida, porque o meu ministério até hoje pode ter sido feno, palha, restolho, vai queimar pelo fogo, não é pedra preciosa, não é ouro, está edificado sobre a areia. Porque não adianta você ter quantidade e você não ter qualidade. Então é preferível ter uma igreja com 1000, só com um salvo, ou uma igreja com 10 e 10 salvos? No final das contas, a igreja de 10 prevaleceu sobre a de 1000, porque tinha um pastorzinho humilde, apto, na frente dos 10. É isso que é importante. Quem te disse que Deus está ligado a números? Quem te disse que Deus está ligado a números? A Bíblia diz assim, escuta esse versículo: ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Porfiai por entrar na porta estreita, porque são poucos os que vão passar por ela. Jesus já profetizou 2000 anos, nem que você quiser, você muda essa profecia, nem que você chamar uma construtora para largar a porta, para tentar passar mais gente, não vai passar. São poucos os que passarão por ela. Ele não está ligado a números. Pare com a numerolatria. Eu preciso crescer, eu preciso. E essa numerolatria tem acabado com a igreja brasileira, porque todo mundo quer crescer, e estão como um rolo compressor passando por cima dos princípios bíblicos e teológicos.